No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Em recente pesquisa divulgada pela Serasa Experian, a inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 2,9% no mês de julho. Saiba quais foram os principais pontos que levaram a este aumento com o economista Luiz Rabi. Acompanhe mais notícias importantes para o universo das micro e pequenas empresas com o Dr. Marcos Tavares. No quadro Pequena Notável, você irá conhecer uma pequena empresa brasileira que produz os tradicionais cookies norte-americanos. E ainda, confira a entrevista com o deputado estadual e secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo, Davi Zaia. Temos sempre falado aqui a grande preocupação com o incentivo da atividade econômica no Brasil. O incentivo à produção, à atividade industrial, comercial e mesmo no campo de serviços. Todavia, o grande entrave para esse desenvolvimento produtivo é o problema da insegurança jurídica e do excesso de burocracia, entre tantos outros. Mesmo a carga tributária aqui continua excessiva. Notem que o Brasil é um dos poucos, se não dos únicos países do mundo onde se tributa principalmente a produção. A produção aqui é extremamente tributada, a despeito do que se vê em outros exemplos em outros países ao redor do mundo, seja em países desenvolvidos ou em países em desenvolvimento. Mesmo o Simples Nacional, mesmo as microempresas, empresas de pequeno porte que têm direito à opção do Simples, ainda arcam com uma tributação sobre a sua atividade produtiva, sobre a sua produção, maior do que grande parte dos países ao redor do mundo. No que diz respeito ainda à atividade industrial, temos aí notado uma desaceleração, um declínio na atividade industrial brasileira a despeito da alta do dólar. Desculpa muitas vezes para falar dessa entrada excessiva de produtos importados. Porém, não é só a questão do cambial que prejudica o desenvolvimento industrial brasileiro. A questão, como já falei, do excesso de burocracia, o excesso ao que diz respeito à insegurança jurídica, com penhora online, autos de infração, excesso de obrigações acessórias no campo fiscal e tributário, impedem que o empresário consiga acompanhar, mesmo querendo, com todo o esforço, para seguir rigidamente os ditames legais e as normas, é impossível se acompanhar tudo o que existe, em termos principalmente de obrigações acessórias. Não é só a lei complementar ou a lei que impõe esse tipo de obrigação. Abaixo disso nós temos milhares, centenas de milhares anualmente de normas infralegais, instruções normativas, portarias, orientação, resposta à consulta, convênios, que ninguém, nem mesmo especialistas, conseguem acompanhar e seguir tudo passo a passo. Assim, o SIMP continua nesse trabalho de acompanhar alterações legislativas que incentivem a atividade produtiva brasileira, principalmente as microempresas e as empresas de pequeno porte, mas também a todo o país, as empresas de médio e grande porte, a relação ao incentivo, ao incremento, a melhora na relação de capital e trabalho, porque todo esse conjunto é que fará todos os empresários, a economia e todos os brasileiros realmente crescerem. Desburocratização, segurança jurídica, racionalização tributária. Essa, eu acredito, são as palavras de ordem para o momento. A partir de uma ideia dada por um amigo norte-americano, este empresário decidiu investir na fabricação de cookies de diversos sabores. O Mr. Teen, ele trabalha com uma linha de doces americanos e o carro-chefe são os tradicionais cookies americanos. Então nós produzimos os cookies de forma artesanal e baseado nas autênticas receitas americanas. E temos também a linha de doces americanos, conhecido também como American Treats, que são as panquecas com maple, brownie, cinnamon roll, torta de maçã, cheesecake, essa linha de doces americano, entre outros produtos que produzimos também.
A princípio possuía apenas uma loja própria e o negócio deu tão certo que a empresa decidiu optar pelo sistema de franquias para expandir a marca. Nós começamos aqui de uma maneira bem simples, produzindo só para essa unidade, e com o crescimento nós fomos adquirindo mais equipamento e contratando outros profissionais. Hoje nós já estamos implantando uma nova área de produção aqui em São Paulo para poder atender a demanda do nosso plano de expansão das franquias. Além de produzir os biscoitos, a empresa introduziu outras guloseimas para competir no mercado. Nós temos também alguns produtos especiais, como por exemplo o Cookie Shake. Ele é um milkshake com pedaços de cookie dentro que você come de colher, é muito especial também. Nós temos cookie com bola de sorvete em cima, cookie com sorvete no meio, tipo sanduíche. Tem uma linha bastante especial de produtos com cookie e guloseimas americanas. Esta é uma empresa que visa trazer mais sabor ao dia a dia de muitos consumidores e traz a oportunidade para que as pessoas possam ter seus próprios negócios, colaborando com o crescimento econômico do nosso país. A inadimplência das pessoas jurídicas cresceu 2,9% no mês de julho. Saiba quais foram os principais pontos que levaram a este aumento com o economista Luiz Rabi. A inadimplência nas empresas demonstrou uma elevação em julho, depois aí de vários meses de queda que foram observados no primeiro semestre, o que já mostra uma certa dificuldade das empresas em começarem a honrar os seus pagamentos por conta aí desse cenário econômico que se deteriorou aí, principalmente a partir do mês de maio. Quais foram os principais fatores que levaram ao aumento da inadimplência? Nós tivemos aí basicamente dois fatores, né? O primeiro foi justamente o aumento dos juros, né? O Banco Central, para combater a inflação que foi muito forte aí nos primeiros meses do ano, o Banco Central, a partir aí do finalzinho do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, começou a elevar as taxas de juros, né? Isso, obviamente, coloca uma dificuldade a mais para as empresas porque aumenta o custo financeiro. A outra variável que afetou mais recentemente foi justamente a questão do dólar. O aumento do dólar é algo que impacta principalmente as empresas de serviços, empresas de varejo que muitas vezes compram ou adquirem produtos importados para comercializar, para prestar serviço a seus clientes. Então, o aumento do dólar frente ao real, nós tivemos aí quase 20% de desvalorização do real frente ao dólar, também é algo que dificulta principalmente as empresas que dependem de produtos importados e para a sua prestação de serviço ou para a sua comercialização, o que obviamente tem um impacto financeiro nesse custo mais elevado. Qual será o reflexo deste momento difícil na economia para as empresas que buscarem crédito? O aumento da inadimplência faz com que os bancos também fiquem mais retraídos, ou seja, os bancos ficam mais criteriosos e mais seletivos na sua análise de crédito. Então, no ambiente de aumento de inadimplência, há sim uma postura mais conservadora por parte dos bancos na hora de financiar as micro e pequenas empresas. Os bancos acabam preferindo mais conceder crédito para as médias e grandes empresas, que têm naturalmente um risco menor, do que continuar expandindo o crédito para as micro e pequenas empresas. Então, o cenário de crédito para as micro e pequenas empresas vai ser desafiador agora nesse segundo semestre, porque por um lado a taxa de juros está mais cara, ou seja, o dinheiro ficou mais caro, e por outro lado quem concede o dinheiro, ou seja, quem concede crédito, vai estar numa postura mais conservadora, mais seletiva. Quais são as expectativas para os próximos meses? Quanto menos crescimento econômico, menos negócios e, obviamente, mais dificuldades para se honrar os débitos. Então, é um cenário de dificuldade, de crescimento de inadimplência que ainda vai prevalecer ao longo dos próximos meses, pelo menos aí até o final do ano. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa.
Entrevista da semana. Nós sempre temos dito que quem tem história justifica os fatos e é homenageado pela sua realização. O nosso convidado de hoje é o secretário Davi Zaia, que é o secretário de Gestão Pública do Estado de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, Cury, estar aqui com você e poder falar no seu programa. Muito obrigado. Acessa São Paulo é um projeto do governo de São Paulo que está sob a sua gestão e que se tornou uma história de sucesso internacional. Mas antes de falar disso, vamos contar o que é o Acessa São Paulo. O Acessa foi lançado no ano de 2000 e a ideia é levar a internet gratuita para todas as pessoas. Então nós fazemos convênio com as prefeituras, a prefeitura disponibiliza o local, que normalmente é uma sala, ou é a biblioteca, ou é um centro comunitário, ou é uma entidade num bairro, e nós levamos para essa sala e instalamos os computadores e o sinal da internet. E a partir daí as pessoas podem utilizar isso como se fosse uma lan house. Esse trabalho, essa utilização de serviço, etc., é gratuito. Gratuito, totalmente qualquer gratuito. pessoa pode ter acesso a essa sala com a internet, com sinal aberto para o mundo. Para o mundo. É isso? Qualquer jovem a partir de 11 anos pode ir lá para utilizar da maneira jovem ou também adulto, né, da maneira que ele quiser, para consultar e-mail, para mandar e-mail, para consultar sites, para consultar preço, para consultar horário de cinema, tudo que você pode fazer na internet ele pode fazer lá. Internet aberta. Internet aberta. Agora, além disso, me parece que o Acessa São Paulo desenvolveu um software especial. Isso. Qual é esse software especial? Nós desenvolvemos um software especial para poder implantar em todos os acessos, e nós estamos nesse momento nesse processo, né, que é para permitir que as pessoas com deficiência visual também possam usar os computadores e, portanto, ter acesso à internet. Então, a partir de agora, né, a inclusão digital vai se dar também para as pessoas que têm deficiência visual. Está em quantos municípios hoje funcionando? Estamos em 594 municípios, né, e a nossa previsão é até o final do ano. O governador Geraldo Alckmin já autorizou, já determinou que a gente faça isso até o final do ano. A nossa expectativa é estar nos 645 municípios do estado de São Paulo. Ou seja, o estado de São Paulo inteiro, com serviço de internet gratuito para quem quiser. Bem, vários convênios foram assinados, dando conteúdo, inclusive, nesse Acessa São Paulo, além do conteúdo normal da internet. Está correto? Está correto. Nós temos, então, um convênio com o SEBRAE. Com isso, nós disponibilizamos os cursos que o SEBRAE tem, ou as informações que o SEBRAE tem, mas os cursos para serem feitos, então, curso na modalidade curso à distância. Do Banco do Povo, nós também temos divulgado. Nós estamos disponibilizando também no Acessa São Paulo todos os serviços eletrônicos que já são possíveis de ser feitos através da internet. Então, consultar ou solicitar um atestado de antecedentes criminais pode ser feito via internet, então no Acessa São Paulo a pessoa pode fazer. Consultar a nota fiscal paulista, pode ser feito lá. Consultar a situação do CPF, pode ser feito lá. E assim inúmeros outros serviços que são disponíveis hoje para o cidadão eletronicamente. E além disso, também se a pessoa quer se cadastrar no MEI, por exemplo, que é o microempreendedor individual, a gente dá um suporte para que ele possa se cadastrar. Nós fazemos o treinamento dos monitores que atuam nesses locais, nesses postos do Acessa São Paulo, para que eles possam dar o suporte necessário nessas ações que estão disponíveis a todos os cidadãos. Bem, esse projeto ultrapassou as barreiras de São Paulo, ultrapassou as barreiras do Brasil e foi homenageado internacionalmente. Isto é real? Isso é verdade. Agora, no último dia 19, nós tivemos o resultado, depois de um ano de trabalho, né, do reconhecimento através da Fundação Bill Gates. A Fundação Bill Gates desenvolve um projeto de premiar programas do mundo inteiro
que se preocupe com a inclusão digital e com a divulgação do conhecimento. Nós inscrevemos o programa Acessa São Paulo, eram 300 programas do mundo inteiro, de 56 países que estavam inscritos, e a decisão final aconteceu em Singapura no dia 19, e o nosso programa foi escolhido esse ano como o melhor programa, né, de inclusão digital, e isso rendeu para o programa um prêmio da própria fundação. Antes de falar do prêmio e do dinheiro, o senhor foi o representante de São Paulo que foi lá receber essa honraria. O governador do estado determinou que eu fosse, então eu fui representar o governador Geraldo Alckmin, recebi o prêmio, acompanhado do Emílio, que é o nosso gerente do programa. Bem, e essa premiação, ela se dá de duas formas, uma financeira e outra em serviços. Qual foi a premiação? Então, a premiação financeira, que é da própria Fundação Bill Gates, foi $1 milhão, que nós já recebemos esse dinheiro, e agora nós temos que aplicar isso na ampliação do programa, né, na melhoria do programa. E a Microsoft, ela disponibiliza para quem é vencedor do prêmio mais $8 milhões, mas aí em produtos da Microsoft, que podem ser softwares, licenças, e com isso nós vamos também poder incrementar ainda mais o programa que a gente tem. Bem, ou seja, uma história de sucesso com reconhecimento internacional, mas não para aí o trabalho que vem sendo feito pela sua secretaria. Me parece que existe um desafio em relação ao Poupa Tempo. O Poupa Tempo é o programa talvez de maior alcance hoje, né, e maior reconhecimento como um programa de qualidade na prestação do serviço público. Já tem 16 anos no governo do estado de São Paulo, né? O primeiro foi implantado ainda na gestão do Mário Covas, aqui na Praça da Sé, e hoje nós temos 32 postos. O desafio que o governador nos deu é ampliar esse programa, e é isso que nós estamos conduzindo agora, né, durante esse ano e ainda até meados do ano que vem. Existe um desafio aí sobre um número a ser alcançado. Qual é esse número? Então, olha, o programa hoje, com 32 postos, atende 120 mil pessoas por dia. Então, em 16 anos, nós temos 32 postos. Basicamente nas sedes da região, na capital são 6, a cidade de Campinas tem 2 e as demais 25 cidades têm um posto em cada cidade. O desafio que o governador nos colocou até meados do ano que vem, mais 35 postos. Agora já em conjunto também com o Detran, né, que passou também por uma grande reformulação nesse governo, deixou de ser acoplado às delegacias de polícia para ser uma autarquia própria, e com isso a determinação do governador é que todas as unidades da Ciretrans passem a funcionar no padrão Poupa Tempo. Então esses novos que nós estamos inaugurando já vai ser o Poupa Tempo e a Ciretran, todos no mesmo espaço. E o que é a Ciretran? A Ciretran é a Circunscrição Regional de Trânsito, né, onde faz toda a papelada e toda a burocracia necessária para registro dos veículos, transferência de veículo e também a parte de CNH. Isso já era feito uma parte, onde já tinha Poupa Tempo nós fazíamos isso, mas permanecia uma unidade separada do Detran ou da Ciretran. Agora, nos locais onde a gente está fazendo o novo, isso já vai estar tudo num único local, facilitando a vida do cidadão. E depois vai ser estendido para os 32 atuais? Para os 32 atuais, muitos já estão funcionando junto. Aqui em Guarulhos, por exemplo, já está junto, né, e em várias outras cidades, onde tem espaço no local atual onde a gente também já está colocando junto. Onde não tem, nós vamos num processo gradativo de juntar esses dois serviços importantes. Bom, pelo que parece, o governo busca cada vez mais eficiência e transparência. Isto é em função da sua gestão, isso é em função de um conjunto de decisões, isso é decisão do governador, o que realmente vem ocorrendo que está alavancando esse processo de uma forma meritória. Essa é uma decisão, né? O governador Geraldo Alckmin acompanha o Estado,
né, e participou da implantação do Poupa Tempo, do Acessa São Paulo, que são 2 programas importantes. Claro que a nossa tarefa é avaliar, né, as possibilidades que temos e apresentar para o governador um programa, mas o governador conhece bem o programa, então quando a gente leva para ele, ele questiona item por item. Por que a necessidade de expansão? Nós temos hoje um problema de mobilidade. É verdade. Esse é o problema mais grave que a gente tem. Cada vez maior. Cada vez maior, né? Não só nas cidades, mas também já nas rodovias. Então, na cidade de São Paulo, né? Claro, nós não vamos expandir nesse momento porque nós temos 6 postos. Mas as pessoas estão demorando mais para chegar no Poupa Tempo do que o tempo que gasta para ser atendido. Tirar um RG no Poupa Tempo ou renovar uma CNH, 25 minutos, 30 minutos. O que ela gasta de casa até o Poupa Tempo, às vezes é 1 hora, ida e volta 2 horas. É verdade. E quando a gente vai para o interior, a mesma coisa, porque as pessoas têm que vir para a cidade onde tem o Poupa Tempo. Então a necessidade de expandir, né? Porque às vezes são 30 quilômetros, 40 quilômetros, nós temos cidades ainda de 100 quilômetros distante do Poupa Tempo mais próximo. Claro que ela pode fazer esse serviço lá na delegacia da cidade, mas aí não tem o padrão do Poupa Tempo. Então por isso o desafio que o governador nos deu, né, já que o serviço é rápido, é eficiente e é de qualidade, vamos começar a levá-lo próximo do cidadão. Então a implantação até o ano que vem é a previsão de mais 35 postos, né, o que vai permitir que a gente amplie bastante essa rede, fique muito mais próximo das pessoas, e a Prodesp está trabalhando para que a gente possa aumentar a tecnologia, né, e aí pensar talvez num futuro que não muito longe, porque a tecnologia já é disponível, que a gente possa ter as pessoas fazendo mais serviços da própria casa, através da internet. Então esse é o grande salto a partir daí, que aí não precisaremos mais levar novos postos, ou até, quem sabe, num futuro, no próprio posto onde a gente tem hoje o Acessa São Paulo, disponibilizar lá um posto para entrega daqueles documentos onde exige a presença do cidadão, né? E depois, a partir daí, os outros serviços passam a ser disponibilizados eletronicamente. Ou seja, o futuro eletrônico nos espera. É a nossa expectativa, né? A ferramenta existe, está disponível, nós temos que fazer com que ela venha em benefício do cidadão. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, primeiro dizer que é uma satisfação sempre encontrá-lo, poder falar desses programas do governo do Estado de São Paulo, que tem, acima de tudo, né, mais importante do que serem programas do governo do Estado, são programas importantes para o cidadão. Principalmente o Acessa, que às vezes nem todo mundo conhece, o Acessa São Paulo. Né? Dá uma passada lá, porque tem muita coisa boa que você pode fazer no Acessa São Paulo. Secretário Davi Zaia, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa tarefa que realmente é de interesse de toda a comunidade. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!